Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao bloco 2, aqui na gravação das aulas 7 e 8 sobre a Lei 11.101 de 2005, aqui no curso Trino. Nós vamos dar sequência agora, ainda sobre recuperação judicial, a gente vai falar dos requisitos que estão previstos no artigo 48 da Lei 11.101 de 2005. Então, como vocês podem observar, nós temos, em primeiro lugar, que destacar a existência de 4 incisos no artigo 48, mas também é importante lembrar que o caput do artigo 48, ele estabelece a necessidade do devedor em recuperação judicial, aquele que postula a recuperação judicial, ele tem que demonstrar que está no exercício regular de suas atividades por mais de 2 anos. Então, esse é o primeiro requisito que está no caput do artigo 48. Além disso, ele não pode ser falido, a não ser que ele já tenha a sua reabilitação por uma decisão transitada em julgado. Como diz o artigo 48, inciso 1º, ele não pode ser falido. Se já foi falido, ele deve ter a declaração de extinção de suas obrigações por uma sentença transitada em julgado. Segundo, 48, inciso 2º, e o 48, inciso 3º, ele traz 2 cenários que são muito parecidos, por isso a gente vai tratá-los em conjunto. 48, inciso 2º e 48, inciso 3º, eles demonstram a necessidade de você não ter um pedido de recuperação judicial concedido há menos de 5 anos. Então, não pode ter obtido a concessão da recuperação judicial há menos de 5 anos, seja ela a recuperação ordinária ou esta do plano especial prevista no 48, inciso 3º, à luz do artigo 70 da Lei 11.101 de 2005. E, finalmente, o 48, inciso 4º, ele informa que não pode ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Então, nós teríamos, portanto, senhores, nesse 48, inciso 4º, nós teríamos essa vedação também. Então, são esses requisitos que precisam ser observados, né, para que você possa ter a admissão da recuperação judicial, lógico que também à luz do artigo 51. Bom, seguindo, vamos agora tratar daqueles créditos que estão sujeitos à recuperação judicial. Quais são os créditos sujeitos à recuperação judicial? O artigo 49, ele informa que são todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Mas o que significa crédito existente? Esse é um problema, né? Uma polêmica que existe, importante, inclusive, com várias decisões do STJ sobre essa questão. Então, ele diz que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido. Mas aí a gente tem que justamente discutir que crédito, o que é crédito existente, né? Então, o que seria um crédito existente na data do pedido? Bom, a gente tem algumas questões aqui para a gente trabalhar com vocês. Em primeiro lugar, a segunda sessão do STJ pacificou o entendimento através da seguinte tese em repercussão geral. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Então, essa é a regra geral, essa é a regra geral. Ou seja, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Então, se o fato gerador, por exemplo, o evento danoso, ocorreu antes da distribuição do pedido de recuperação judicial, estará esse crédito submetido à recuperação. Se o evento danoso, o fato gerador, ocorre no momento posterior à distribuição da recuperação judicial, aí já não estaria submetido à recuperação. Então, como diz o enunciado número 100 da terceira jornada de Direito Comercial do CJF,
consideram sujeitos à recuperação judicial na forma do artigo 49 os créditos decorrentes de fatos geradores que sejam anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado. Então, nós temos aí, portanto, né, a submissão diante da existência de um evento danoso, um fato gerador, que seja anterior à distribuição da recuperação. Não importa o momento em que uma eventual sentença fixe essa indenização. O que importa é se o fato gerador aconteceu antes da distribuição do pedido. Essa é a regra. Mas vejam só, com relação a créditos de honorários advocatícios sucumbenciais, aí a gente tem que ter atenção. Por quê? Aí, nesse caso, o STJ diz que os honorários advocatícios terão natureza extraconcursal se a sentença que os arbitrou foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial. Então, se você tem um crédito, portanto, que foi, ou melhor dizendo, um crédito derivado de uma sentença que arbitrou esses honorários advocatícios. Então, esse crédito é referente a esses honorários advocatícios fixados por uma sentença. Só que se essa sentença, a data da sentença que arbitrou esses honorários, for posterior ao pedido de recuperação, está fora da recuperação judicial. Então, só vai estar incluído na recuperação judicial se essa sentença que fixou os honorários advocatícios tiver sido proferida antes da distribuição do pedido. Então, atenção com esse detalhe. Bom, então, sobre esse tema, dessa tese fixada, né, a regra geral que nós aprendemos, observe o informativo 684. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Então, a gente já tinha visto. Essa é, portanto, a tese fixada, né, o tema 1051, que foi fixado no STJ. Agora, vejam, por outro lado, o informativo 700 do STJ. No informativo 700, a gente tem o seguinte destaque. Os créditos decorrentes de contratos a termo de moeda submetem-se aos efeitos da recuperação judicial, ainda que seus vencimentos ocorram após o deferimento do pedido de recuperação. Então, o crédito decorrente de um contrato a termo de moeda estará submetido à recuperação judicial, mesmo que o vencimento desse contrato aconteça no momento posterior ao pedido de recuperação. Por quê? Aqui o que importa é a data da assinatura do contrato. A data da assinatura do contrato, portanto, é a fonte da obrigação. Então, a fonte aqui da obrigação da contratação, a gente tem aqui, então, a data da assinatura do contrato. Então, é impositivo reconhecer que a origem, a fonte, o fato gerador das correspondentes obrigações é o próprio contrato, cuja eficácia plena se manifesta desde a assinatura. Então, é existente desde o momento da assinatura. Então, se o contrato tivesse sido assinado antes da distribuição do pedido de recuperação, não importa se o vencimento desse contrato vai acontecer no momento posterior à distribuição. O que importa é saber se no momento da distribuição já havia assinatura desse contrato. Se o contrato já estava assinado, contrato a termo de moeda já estava assinado, e depois foi distribuído o pedido de recuperação, esse contrato estará submetido à recuperação judicial. Bom, outro ponto também importante diz respeito ao informativo 703 do STJ. O crédito fiscal não tributário não se submete aos efeitos da recuperação judicial. O crédito tributário a gente já sabe que não é submetido à recuperação judicial. Agora, temos uma decisão da terceira turma da STJ que indica que o crédito proveniente da chamada dívida ativa não tributária, à luz do artigo 39, parágrafo 2º da Lei 4.320, de 64, a gente tem a divisão daquilo que corresponde à dívida ativa tributária e daquilo que corresponderia à chamada dívida ativa não tributária.
Por exemplo, dívida ativa não tributária estaria incluída aqui, nesse contexto, a multa ambiental, a multa administrativa aplicada pelo PROCON, pelas agências reguladoras. Então, nessa decisão do STJ, entendeu a terceira turma que os créditos fiscais não tributários, ou seja, correspondentes à dívida ativa não tributária, estariam fora da recuperação judicial. Isso é um tema extremamente polêmico, né? Muito polêmico. Ainda a gente não pode dizer que essa vai ser a posição do STJ. Eu vislumbro aqui a possibilidade da gente ter uma grande divergência na própria corte, mas, por hora, o informativo 703 seguiu, portanto, essa linha terceira turma. Também a gente tem que ter cuidado com o 49, parágrafo 1º. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os cobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Então, aqui a gente tem que ter cuidado, porque com relação ao 49, parágrafo 1º, a gente tem que ter atenção, porque, a princípio, o que acontece? Não há a suspensão das execuções que tramitam em face dos garantidores. Então, o titular de uma garantia real, o titular de uma garantia fidejussória, ele pode executar os avalistas, por exemplo, que não estejam em recuperação judicial. Porque, normalmente, o que acontece? Com o deferimento do processamento da recuperação judicial, nós temos a suspensão da execução em face do devedor que está em recuperação, mas não suspenderia em relação aos cobrigados. Então, com relação aos cobrigados, não há essa suspensão. Então, veja, a execução do avalista pode prosseguir, a não ser que ele esteja também em recuperação judicial. Então, o deferimento do processamento da recuperação judicial não obsta a execução de créditos ajuizados em face dos devedores solidários da empresa recuperanda. Então, olha, cuidado, porque sócio solidário é uma coisa, devedor solidário é outra. Devedor solidário é o cobrigado, avalista, fiador, etc. O sócio solidário é o sócio que tem responsabilidade ilimitada, que é um conceito bastante restrito à luz do direito societário, tá? Então, cuidado com isso. O tema 885, em recurso repetitivo, destacou que a recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção das ações ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou cobrigados em geral, por garantia cambial real ou fidejussória. É exatamente o teor da súmula 581 do STJ. Agora, um crédito que está fora da recuperação judicial é aquele proveniente dos contratos que estão mencionados no 49, parágrafo 3º. Então, por exemplo, do proprietário fiduciário, do arrendador mercantil, do proprietário ou promitente vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em corporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, portanto, os créditos não estariam submetidos aos efeitos da recuperação judicial e vão prevalecer os direitos provenientes desses contratos. Só que tem um detalhe, a gente tem que ter cuidado, porque o próprio dispositivo diz, não se permitindo, contudo, durante o stay period, que é o prazo de suspensão das execuções que está previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Então, esse contexto da parte final limita o direito daquele que é titular de uma posição de credor fiduciário, por exemplo. Tá? Então, essa parte aqui ela é importante, né? Não se permitindo. Então, esse cenário aqui é importante, essa retirada, quando for um bem de capital essencial. Então, quando for um bem de capital essencial, a gente tem que ter cuidado aí com esse cenário, né? Então, bem de capital que seja essencial. Então, você não pode retirar, né,
esse bem de capital essencial vai ficar com a recuperanda, porque se você retira esse bem, ele pode prejudicar o surgimento da empresa. Agora, cuidado, uma primeira observação é a seguinte: essa regra aqui, ela não se aplica para recuperações judiciais de companhias aéreas. Então, 199, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Então, a gente não aplica essa regra, portanto, nessa hipótese. Como vocês podem ver, então, se for uma companhia aérea em recuperação judicial, não haverá, portanto, essa aplicação da parte final do 49, parágrafo 3º. Elas não têm essa proteção. A Avianca, por exemplo, tentou e não conseguiu, inclusive quebrou, né? Agora, a Lei 14.112 de 2020, ela traz um cenário de cooperação jurisdicional que vocês devem observar em relação a essa parte final do 49, parágrafo 3º, que é o artigo 6º, parágrafo 7º-A. O artigo 6º, parágrafo 7º-A, ele trabalha o seguinte cenário, vejam só. O disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo não se aplica aos créditos referidos nos parágrafos 3º e 4º do 49, admitida, todavia, competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaem sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, aquele prazo do stay period. Então, vejam que o juízo da recuperação judicial é ele quem tem competência para determinar a suspensão de atos de constrição que tenham sido determinados, por exemplo, uma ação de busca e apreensão de um bem alienado fiduciariamente, o juiz deferiu liminar para buscar e apreender esse bem, o que é natural, o que pode acontecer. Agora, vamos imaginar que esse bem que é objeto da alienação fiduciária, ele se enquadre no conceito de bem de capital essencial e que a devedor esteja em recuperação. Aí, nesse caso, o juízo da recuperação judicial pode impedir essa busca e apreensão, porque está em recuperação judicial, a competência dele, e é um bem que se enquadra nesse conceito, bem de capital essencial. Aqui a gente deve lembrar que bem de capital essencial, conforme a orientação do STJ, é sempre aquele bem que pode ser aplicado no processo produtivo da empresa. Então, não é porque ele é essencial, é um bem de capital, um bem que seja, portanto, aplicável no processo produtivo da empresa, que não seja nem perecível nem consumível, como diz a jurisprudência do STJ, por exemplo, à luz do informativo 634. E a gente tem que lembrar que o enunciado 99 da terceira jornada de direito comercial do CJF indica que é do devedor o ônus da prova da essencialidade do bem, ou seja, que se enquadra dentro desse conceito de bem de capital essencial. E também o enunciado 51 da primeira jornada de direito comercial que diz, tomem cuidado, que essa proteção que se dá ao crédito de alienação fiduciária é apenas em relação à garantia, até o limite da garantia, porque o que ultrapassa essa garantia é considerado quirografário. E essa parte que ultrapassa a garantia, considerada quirografária, ela não se insere no contexto do 49, parágrafo 3º, e estará submetida à recuperação judicial. Então, quando a lei diz que o crédito de alienação fiduciária está fora, é apenas aquele limite da garantia estipulada naquele contrato de alienação fiduciária. O que ultrapassa esse valor não está, portanto, dentro desse cenário 49, parágrafo 3º. Bom, a gente tem que também lembrar que, à luz do informativo 721 do STJ, a cessão fiduciária de título de crédito não se submete à recuperação judicial independentemente de registro em cartório. Então, a cessão fiduciária equivaleria aos efeitos da alienação fiduciária prevista no 49, parágrafo 3º. Então, a cessão fiduciária de título de crédito não se submete à recuperação judicial e não se enquadra no contexto de bem de capital essencial. Também isso é importante ser destacado, né? Então, a cessão fiduciária de recebíveis, por exemplo, de títulos de crédito,
elas não estão submetidas à recuperação judicial, tá? E não podem se enquadrar naquela parte final do 49, parágrafo 3º, essa é a jurisprudência do STJ. Com relação ao 49, parágrafo 4º, a gente tem no 49, parágrafo 4º, meus amigos, o crédito de adiantamento de contrato de câmbio, a quantia antecipada no contrato de câmbio, ela não está sujeita à recuperação judicial, né? Não é que o contrato de câmbio não esteja sujeito, é a quantia antecipada no contrato de câmbio que estará fora da recuperação judicial. E tem mais uma questão. Tem uma questão que é a submissão dos encargos decorrentes dessa antecipação. Se a quantia foi antecipada, evidentemente, incidem encargos. E aí tem uma discussão se esses encargos estariam ou não submetidos à recuperação. Há uma decisão do STJ, no informativo 661, dizendo que esses encargos eles estariam submetidos à recuperação, porque a lei só excluiu da recuperação judicial a quantia antecipada, e não os encargos. Mas há um voto minoritário do ministro Marco Aurélio Belize, destacando no seu voto minoritário que ele entende, e me parece correto isso, que os encargos devem estar também excluídos da recuperação judicial, porque o acessório deveria seguir a sorte do principal. Então, cuidado com isso. Com relação aos créditos do produtor rural, numa recuperação judicial do produtor rural tem regra específica, tem que tomar cuidado com isso. Por quê? 49, parágrafo 6º ao 49, parágrafo 9º, então esses parágrafos do 6º ao 9º do 49 tratam dos créditos que estão ou não submetidos à recuperação judicial do produtor rural. É uma regra especial. A gente tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, o 49, parágrafo 6º diz que quando o produtor rural pede recuperação judicial, você não vai aplicar a regra do 49 que nós aprendemos, você vai aplicar o 49, parágrafo 6º ao 9º. Porque ele diz, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem aos citados parágrafos. Ou seja, lá no 48, a gente tem os documentos contábeis, ou seja, tem que estar contabilizado. Então, tem que ser exclusivamente decorrente da atividade rural e tem que estar contabilizado. Cuidado. O 49, parágrafo 7º, por sua vez, diz que não se sujeitarão, ele começa dizendo que não se sujeitam a essa recuperação judicial os créditos provenientes do financiamento rural, que está previsto nesta lei, que aqui eu destaquei para vocês, a 4829 de 65. Só que ele começa, esse parágrafo 7º ele tem que ser lido com o parágrafo 8º também. Porque ele começa dizendo que não se sujeitará, mas depois do parágrafo 8º, ele abre a possibilidade de sujeição, desde que esses créditos não tenham sido renegociados antes do pedido de recuperação judicial. E o parágrafo 9º, por sua vez, estabelece que também não estará sujeito à recuperação judicial o crédito pertinente à dívida constituída nos últimos 3 anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, que tenham sido contraídas com a finalidade de aquisição de propriedades rurais, bem como as suas garantias. Passando agora para o artigo 51A, a gente vai ver agora aquilo que a gente já falou no bloco 1, que é a constatação prévia. A constatação prévia, prevista no artigo 51A, é uma faculdade, como eu já havia dito aos senhores. O juiz pode ou não decidir pela constatação prévia. A constatação prévia tem uma finalidade de identificar as reais condições de funcionamento da requerente e também de constatar a regularidade e a completude da documentação apresentada com a petição inicial, porque são muitos documentos exigidos no artigo 51. Bom, se o juiz entender, então, pela nomeação de um profissional para atestar o que nós acabamos de afirmar, será, então, produzido um laudo no prazo de 5 dias. E esse laudo
ele vai ser, essa decisão vai ser tomada pelo juiz independentemente da oitiva das partes. O juiz vai decidir pela constatação prévia, independentemente de ter ouvido antes o devedor, independentemente de qualquer credor se manifestar. E também é interessante aqui observar que não há nenhuma quesitação aqui. Não existe quesitação das partes. E o devedor vai tomar ciência da decisão, ou melhor, do laudo e da própria decisão de deferimento ou não, no momento em que o juiz tomar efetivamente essa decisão. Então, o devedor, ele só toma ciência do resultado do laudo junto com a decisão do artigo 52, que é uma decisão que defere ou indefere o processamento da recuperação judicial. Lembrando que o juiz não pode fazer análise econômica, portanto, ele estaria impedido de indeferir a petição inicial sob o argumento da inviabilidade econômica do devedor. Então, se por acaso também ficar constatado que ali não é o juiz competente, o juiz vai determinar, então, a remessa àquele que tem essa competência. Bom, a decisão do artigo 52 é uma decisão importante, evidentemente, no processo, porque admite o processamento da recuperação judicial ou não admite esse processamento. Se estiver em termos a petição inicial, os documentos exigidos pelo artigo 51, os requisitos do artigo 48, o juiz vai definir o processamento da recuperação judicial, ele vai nomear o administrador judicial, ele vai determinar a dispensa da apresentação das certidões negativas para o devedor exercer suas atividades, salvo a previdenciária, porque é exigida pela Constituição. Ele vai ordenar a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do artigo 6º, e algumas exceções nós teremos, ou seja, algumas ações continuarão tramitando. A gente vai ver isso logo depois. Tá? O juiz também vai determinar que o devedor preste informações mensais ao administrador judicial, sob pena de serem afastados da condução dos negócios, como prevê o artigo 64 da lei. E o juiz vai ordenar a intimação das fazendas e do Ministério Público. Devemos aqui lembrar que a decisão que admite o processamento da recuperação judicial, ela vai desafiar agravo instrumento, como já previa alguns enunciados da jornada de direito comercial do CJF, também a jurisprudência do STJ, e hoje o 189, parágrafo 1º, inciso 2º, diz que as decisões proferidas nos processos a que se refere esta lei serão passíveis de agravo instrumento, exceto nas hipóteses que esta lei prevê de forma diversa. Com relação à decisão de indeferimento do processamento, se o juiz entender por bem e não deferir o processamento, ele não vai decretar a falência, tá? Então, ele não pode decretar a falência, evidentemente, desse devedor, tá? Porque não existe essa previsão legal. Outro ponto é que a gente tem aqui hipótese em que vai ser discutido se no caso de deferimento, como se indefere a petição inicial, se cabe apelação, se cabe agravo. A maioria entende que cabe apelação aqui, por força do artigo 331 do Código de Processo Civil. Se o juiz indeferir a petição inicial, desafiará agravo, porque não se trata de uma decisão, desafiará apelação e não agravo, porque não se trata de uma decisão parcial, né, de recebimento, então seria apelação. Agora, houve quem aqui sustentasse a possibilidade, né, de você, com base no 189, parágrafo 1º, inciso 2º, sustentar que seria também agravo instrumento, porque não há previsão nessa lei de recurso e apelação. A lei simplesmente é omissa, o 52 não fala nada. Então, usando o 189, parágrafo 1º, inciso 2º, poderia ser um agravo de instrumento, nesse caso, né, porque a lei não trouxe um outro tipo de recurso, mas outros, e a maioria sustenta isso,
seria o caso de apelação. Bom, a gente viu que uma das decisões do artigo 52 é justamente a suspensão das ações e execuções, né? A gente viu isso agora no finalzinho do nosso bloco. No próximo bloco, como vocês já sabem, já viram aí, a gente vai falar daquelas que não são suspensas, das ações que não serão suspensas.